Olá, você de casa, como vai? Tudo bem? Meu nome é Dimas Bueno. Sejam bem-vindos aqui no Conexão IDL, do Instituto Democracia e Liberdade. Hoje temos a honra e a grande satisfação de receber um dos grandes nomes do direito, respeitadíssimo não só aqui no nosso estado, né, professor? No estado do Paraná, como em todo o Brasil. Um grande advogado, um grande pai, um grande homem de família, amante das artes e uma referência moral e ética para todos nós. Conosco hoje, o professor doutor René Dotti. Como vai, professor? Tudo bem? Bem, Dimas, muito obrigado. Eu queria inicialmente cumprimentar do Instituto Liberdade e Democracia, que é, sem dúvida nenhuma, uma ponte avançada, digamos assim, do ponto de vista de interesse social e de representatividade da sociedade civil, né? Muito obrigado. A gente que agradece, né, o senhor pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É um prazer. De estar aqui conosco. É um prazer muito grande. Pois é. Então, como a gente sabe, hoje a gente é um dia especial, receber o senhor, uma autoridade tão querida por todos nós aqui no direito. E a gente gostaria de saber, professor, um pouquinho mais do senhor. Como é que o senhor começou? Assim, primeiro, da onde o senhor, como o senhor nasceu em Curitiba? Eu digo que nasci a 200 metros, onde o Papa rezou a missa quando veio aqui ao Brasil. Porque foi montado um altar em frente ao palácio. E eu nasci ali pertinho, na Marechal Hermes, né? Era o tempo do Aldebaixo, de poloneses e italianos. Bem, aí foi, durante algum tempo, a construção do centro cívico, que eu testemunhei, quando criança ainda, adolescente, e mais tarde, digamos assim, a experiência do teatro amador. Nós criamos em Curitiba uma sociedade paranaense de teatro, com Ari Fontoura, Aldelair Rodrigues e outros. E era realmente um sonho, né, nosso. Eu lembro que o Ari, a gente andava na cidade e ele olhava uma construção e dizia assim, olha, era uma garagem assim, aqui cabem 40 lugares já. Em tudo ele via naturalmente o teatro. Tanto que na época da faculdade ele disse para mim, olha, eu vou para o Rio. E você, eu digo, eu estou com 3 matérias para a segunda época, eu fazia cenário, eu dirigia e tal, e não vai dar não. Eu não tive a mesma coragem que o Ari. O Ari é um vocacionado para o teatro, sempre foi, e ele teve naquele momento decisivo a coragem que a mim faltava para fazer do teatro a minha profissão, né? Certamente pela preocupação financeira. Naquela época era, hoje é muito difícil, imagino antes, né? Certamente a preocupação financeira que fez com que eu optasse, não porque fosse mais fácil o direito, não, porque eu, a rigor, eu pretendia fazer medicina. A criança tinha bronquite, vinha o médico, dava o remédio, já melhorava. E aí, adorando o médico, gostando do remédio do médico, etc. Então, vou fazer medicina. E tinha um primo que estudava já no 3º ano de medicina. Eu digo, olha, não havia cursinho na época, né? Ele disse, me empresta as postilas aí. Ele me emprestou postilas, eu fui ver química, física, biologia. Eu digo, não vai dar esse negócio. Não vai dar. E caí numa depressão, porque era um final de ano já, e a gente ia naqueles bailes de final de ano, alugava o smoking, colação de grau. E no final num desses bailes assim, eu estava sentado junto com outro amigo meu, feito um personagem de Fellini, né? Sentado, depois de terminado o baile, na calçada. Ele disse, e como é que você vai fazer? Eu digo, não sei. Não sei porque eu ia fazer medicina, mas não dá. Ele disse, por que não faz direito? Ele fazia direito, esse amigo. Ele fazia. Veja bem, pode ser advogado, juiz, tal. E foi falando, sabe? Foi formando uma... disse, olha aí e tal. Ele disse, você fez teatro no colégio estadual, sabe falar, procura falar, etc. Você pode fazer direito. Eu tomei essa decisão. E o vestibular era em março, 2 meses depois. Fui mal preparado para o vestibular. O senhor não... Eu não tive um bom rendimento, segundo os testes que eu fiz comigo mesmo nos primeiros dias. Mas chegou o dia da lista. A gente foi na secretaria e disse para a secretária lá, como é que é? Quantos? Tem muitos? Eu disse assim, quase 100. Então tá bom. Eu comecei a ler.
24º, 31º, 58º, 79º, nem que tá ruim. Aí eu virei, olhei de baixo para cima. 8º lugar, eu digo, tirei no vestibular de Direito. Era de cima para baixo? Eu de baixo para cima. E ali foi uma experiência maravilhosa para mim também, porque, como eu lhe disse, os primeiros anos foram os anos em que eu procurei desenvolver o teatro. Eu era gago. Pois é, eu fiquei sabendo dessa... naquela época tivemos um professor do Serviço Nacional de Teatro, então eu passei a estudar a dicção com ele. Aula de dicção, aula de dicção. Superei isso, né? Muito bem, não é? Mas muito, não era bem. muito fácil no né? tempo, porque eu nunca esqueci uma aula de Direito Romano. Nós tínhamos um professor muito elegante, professor, muito afável, professor Cartacho. Ele dizia assim: hoje nós terminamos de falar sobre os plebeus e os patrícios. Eu gostaria que na próxima aula um aluno falasse sobre os patrícios e outro falasse sobre os plebeus. Quem gostaria de falar sobre os patrícios? Aí um colega lá levantou o dedo, aí tomou nota do nome do colega. Quem quer falar sobre os plebeus? Eu. Muito bem, então, escolhe o teu nome. Seu René. Seu René? Sim, René. Sim, René do quê? Eu não podia dizer dote. René, D-O-T-T-I. Muito bem, então na próxima aula teremos um confronto de opiniões dos colegas. O aluno fulano de tal, o aluno René D-O-T-T-I vai falar também sobre os plebeus. Sim. São traços, são momentos assim inesquecíveis, né? Mas o que eu queria dizer de fundamental, e tenho falado depois quando eu fui secretário do Estado de Cultura, o Sale Volokita me disse um dia: olha, agora você vai poder assistir esse ensaio de teatro sem gasear o serviço. E eu aprendi muito com isso, porque isso foi muito importante para aquele período, o teatro foi muito importante para mim, e o teatro foi muito importante quando exerci a Secretaria de Cultura também. Porque eu tinha ali, eu chamava de uma usina de sonhos, né? É uma secretaria que não tem muito recurso financeiro, mas tem excelentes recursos humanos, uma capacidade imensa de doação. E isto funcionou muito, inclusive, para um aprimoramento, né? Os grandes espetáculos do TCP, do Teatro de Comédia do Paraná, foram na sua gestão, né? Nós restauramos isso, né? Museus também tivemos, criamos novos museus, apoiamos o grupo de teatro. E isto também eu levei, numa experiência que nós tivemos, os secretários de Cultura do país se reuniram em Brasília, quando houve a Assembleia Nacional Constituinte. E nós lá apresentamos propostas para que a cultura fosse tratada pela Constituição com capítulo autônomo. E isso aí está a Constituição realmente um capítulo autônomo. Nós lutamos juntos para isso. Inclusive que se distinguisse bem cultura de educação. Porque antes aquela ideia de Ministério da Educação e Cultura, tudo junto, nós né? lutávamos para que houvesse uma autonomia perfeita da área de cultura em relação à educação. E fomos bem sucedidos nisso, né? É um fato que eu gostaria de lembrar, naturalmente. Professor, antes da gente avançar um pouquinho, eu gostaria de voltar um pouquinho lá atrás na história, para quem está em casa, conhecer um pouquinho umas minúcias da sua vida, da sua biografia. Como é que o senhor escolheu, assim, tem muito estudante de direito que provavelmente vai assistir com muita atenção, como é que o senhor escolheu o direito penal, né? Como é que foi esse caminho que o senhor chegou, né, nesse lugar, assim, que depois se desenvolveu tão bem, né? Eu estudei mais direito civil na faculdade, talvez pelo estímulo do professor. Estudei penal também, mas aí quando eu era estagiário de uma vara criminal, e fui convidado para trabalhar num escritório de advocacia criminal, o doutor Salvador de Maio, o doutor Hélio Nares. E aí, no 5º ano, passei a trabalhar nesse escritório, e aí me envolvi com determinadas causas, né, criminais, que, no meu entendimento, além da parte criminal e de família, são as especialidades
porque tratam mais com o aspecto humano da profissão, né? A parte criminal e a parte de família. E fui então, em função dessa experiência naquele escritório, ficando na matéria criminal. Depois, a carreira na universidade também, né? Eu fiz concurso para auxiliar, para adjunto, para assistente, para titular. Então, eu me fixei nessa especialidade de direito criminal, né? E agradeço também aquela oportunidade que eu tive, naturalmente, de trabalhar num escritório de prestígio, de grande movimento, porque tinha feito antes estágios em escritório onde não havia movimento, eu me sentia mais ou menos frustrado e com receio. Eu tive convite para ir advogar fora, inclusive, mas eu pensei, eu lembrava uma crônica do Rubem Braga, que dizia assim que a terra onde a gente nasce, onde a gente vive, onde a gente ama, exerce sobre nós uma espécie de força de gravidade sentimental. Eu nunca quis sair de Curitiba, Esse portanto. cultural faz força, né? Foi. Né? Então, preferi ficar em Curitiba mesmo, iniciar a minha carreira por aí também, o magistério, né? O senhor falou da importância desse escritório, que hoje o senhor também, de certa maneira, retribui para muita gente, né? Que o senhor recebe todos. Temos um escritório lá, né? com vários advogados, vários estagiários, né? mais mulheres do que homens, e número consideravelmente maior de mulheres do que homens Isso também. É importante hoje, né? Frisar, né? E aí... Na minha advocacia, tive a oportunidade de trabalhar muito no tempo da ditadura militar. Antes de avançar, eu ia avançar, mas eu ia falar da Constituinte, mas antes disso, na ditadura, o senhor teve um papel também, que a gente sabe, importante, defendendo a partir de pessoas, 64, né? Já nos primeiros dias, eu lembro muito bem que eu fui atender um cliente que era militar, estava preso na base aérea, fui tentar soltá-lo, claro que eu não consegui nos primeiros dias, mas o meu escritório era uma sala e tinha uma porta bang-bang. E aqui está, digamos assim, a minha cadeira, está aqui uma mesinha, aqui está a cadeira do cliente, e aí a porta bang-bang. Eu estava atendendo um cliente, era um militar, ele não estava fardado, era um caso de vizinhança, ele reclamava de uns vizinhos que fazia muito barulho. Eu estava explicando para ele que ia fazer um pedido de uma interpelação, né? Aí abre a porta bang-bang e surge um dos clientes aí, doutor, estamos derrotando os gorila. Gorila era a pior coisa que podia falar dos militares. Naquele momento ainda. Foi uma época, sabe... Um dia, no Rio de Janeiro, prenderam o Sobral, prenderam o Heleno Fragoso, prenderam colegas. Né? E a Rosarita aí me disse um dia, a minha mulher, né? Escute, você sempre vai à audiência, se acontecer alguma coisa, o que eu faço? Esse telefone é para o professor Munhoz de Mello. O professor Munhoz de Mello foi professor de Constitucional e foi o último secretário de Segurança Civil naquela época, né? Eu falei com o professor. E entre as causas que eu tive, que uma delas teve repercussão, foi dos estudantes de Florianópolis, chamada Novembrada. Conhecido, o presidente Figueiredo foi mal assessorado, naturalmente, em ir para Florianópolis, cumprir uma agenda administrativa e inaugurar um busto para Floriano Peixoto, quando Floriano, para tornar forte a República, mandou matar muita gente, né, em Florianópolis, né? Então, houve uma manifestação de massa em direção aonde estava o presidente. Ele era hóspede do governador do estado, e na casa do governador, numa área assim, o presidente, a multidão começou a se aproximar do prédio, e o presidente achou que devia descer para responder algumas ofensas. E aí aquele tumulto todo. Terminado, eles foram julgados pela auditoria aqui pertinho, né? Porque o Paraná era a 5ª Região Militar, Paraná e Santa Catarina. Afinal foram absolvidos. Houve um espetáculo maravilhoso, porque levaram uma hora e pouco para decidir. A sessão era secreta, né? Quando eles saíram,
da sala secreta, os militares e o juiz, o auditor, que anunciaram o julgamento, havia muita gente na assistência, começaram a cantar hino nacional. E os militares se perfilaram. E eu lembro que aquela noite nós fomos numa churrascaria e eu perguntei para uma das nossas clientes lá, estava em medicina, me diga uma coisa, você agora, podemos falar, por que você deu uma bofetada lá numa pessoa que estava da comitiva do presidente? Se a professora, o senhor sabe, a malta veio vindo, professor, a gente vai se envolvendo. Aquilo é emocionante, professor, foi vendo. Aí eu olhei aquele homem com aquelas orelhas e disse assim, são minhas. É bem ali. E realmente era César Caos, ministro, e tinha orelhas grandes, realmente. Né? Então, foi esse episódio da Novembrada. E Santa Catarina comemoraram, inclusive, há um tempo atrás, recebi uma homenagem à Assembleia lá, por ter atuado naquele caso em favor de estudantes. Né? O senhor foi muito importante nesse período, né? Defendendo as pessoas contra a censura. Por exemplo, defendia senadores, ministro Amaury de Oliveira e Silva, que era ministro do João Goulart, e fui advogado dele na auditoria militar também. E era um período preocupante, realmente, porque eu recebo um telefonema, por exemplo, tudo bem, aqui é o fotógrafo do jornal Globo, quero ver se o senhor pode estar disposto a tirar umas fotos. Pois não, pode vir. Ele começou a bater muitas fotos. A hora que ele tirou uma de lado, eu desconfiei, não era nada da Globo, era um repórter que tinha fotógrafo do serviço de informações, estava cheio de gente assim. Ele estava fazendo registro do senhor ali. Fazendo visitas, né? E um dia o senhor teve algum problema? O auditor... Algum dia? O auditor disse, olha, professor, o senhor, vou lhe falar uma coisa muito particular. O senhor tome cuidado com o seu imposto de renda. Naquela época falava-se, inclusive, do dinheiro dos chineses que vinha para o Brasil. Digo, não tem problema porque não cobram no horário. Então não haverá problema nenhum. Realmente eu não tinha essa preocupação. Mas a gente sentia, naturalmente, que passos vigiados, interceptações, mas precisava fazer alguma coisa. Eu respondi inquérito na universidade também. Na universidade? Na universidade, porque eu era do Brasil-Cuba, imagine, né? Eu era orador do Instituto Brasil-Cuba porque nós adorávamos Fidel Castro, que derrubou um corrupto, né? E isso foi em 59, 58. Então, nós adorávamos aquele movimento do Fidel Castro. Depois foi um ditador, naturalmente, né? Sanguinário e tal. Distorceu tudo. Mas naquela época ele representava a liberdade contra a opressão e a corrupção do governo de Cuba. Né? E então eu era orador do Instituto Brasil-Cuba. Né? E quando, de um dia para outro, começo a aprender documentos e tal. E eu nunca esqueço isso, o delegado era o do DOPS, Miguel Zacarias, nunca esqueço isso. Ele disse, Renê, vem aqui um pouquinho, eu quero falar com você. Pode vir? Eu fui lá e ele disse, olha aqui, tem esse negócio aí, do Instituto nos recibos, umas coisas, e se você jogue fora, senão você vai ter problema com isso e tal. Porque dias depois eles já perderam essa competência. Passou a ter um tipo de delegacia que era muito afinada com a ditadura militar. Então, um dos últimos atos dele foi me preservar, mas alguns documentos escaparam ainda. E aí, na universidade, o reitor resolveu prestar uma homenagem à ditadura militar e fez uma exposição de objetos apreendidos na época da ditadura. Lá estava, por exemplo, uma ata onde eu participava, onde eu fazia um pronunciamento em favor de Cuba. Mas é claro que a universidade arquivou esse processo, porque percebia claramente que eu era já então advogado, já era professor de direito também, e tinha por coincidência naquela época, naquele ano, dado para a turma direito penal militar. E como não havia praticamente livro, eu fiz uma apostila de direito penal militar. Que aí virou referência. Aí virou referência. Professor, e o escritório, para a gente passar um pouquinho mais por essa... Como é que foi
ele foi se desenvolvendo e se tornou um dos principais do país, né? Ele é um dos principais do país, né? Nós temos a advocacia criminal, civil, administrativa, eleitoral, de meio ambiente e consumidor. E eu tenho um princípio, sabe, de estimular meus colegas. Tanto que eu digo assim, olha, a boa notícia você pode dar para o cliente, não tem problema. E se o caso estiver ruim, deixa que eu falo, então. Mas eu dou oportunidade, eles fazem cursos de atualização, mestrado, etc. Então, o meu segredo é abrir oportunidade para todos do escritório. Todos felizes, produzem. Todos que produzem, né? Livres, né? Com liberdade. O dinheiro que entra é para distribuir para todos. Porque não tem advogado, cliente desse ou daquele advogado. Os clientes são do escritório. Portanto, o produto do trabalho rende é dividido por todos, assim. E aí, a gente avançando um pouquinho no tempo, né? O senhor falou do escritório, começou em 62, se eu não me engano, né? O escritório não, nós vamos fazer 56 anos agora. O escritório solo começou em 61. E depois, em 70, já tive 2 ou 3 colegas, fui em 61, 62. Em 70 já tive 2 ou 3 colegas. Em 80 já tive mais 4 ou 5 e foi crescendo. E aí, passando por fases importantes da sua história, a gente passou pela parte do teatro, pelo escritório, voltar um pouquinho para a questão da Secretaria de Cultura que o senhor falou. A gente tem aqui em Curitiba, os principais dessa nova geração de espetáculos foi na sua... Né, foi. O senhor teve a liberdade e vamos dizer assim, a audácia, no bom sentido, de trazer o Will Eisner para cá, não foi? Também você veja o Nicolau, em uma publicação que ficou durante muito tempo e tal. Com o Paulo Tran, né? Paulo Tran levou aqui o Galileu Galilei. E me perguntavam, você não tinha partido político? Como é que você se sentia como secretário? Você não era doninho? Olha, eu me sentia como o personagem de Dante, na Divina Comédia. Eu estava no inferno, estava no purgatório quando eu sentia que não podia atender determinado pedido, que era muito justo, não tinha dinheiro. Estava no inferno quando iam pedir vantagem que eu não podia dar, querendo interferir na secretaria. Mas tive momentos de grande paraíso. E esse eu guardo comigo. A classe... A lembrança. E daí tenho muito boa lembrança daquele Todos tempo. adoram o senhor, né? O senhor sabe disso, né? Que na classe artística do Paraná o senhor é idolatrado né? Por todas as boas condutas, né? E queriam que nós continuássemos mesmo, né? Naquela época eu lembro que o Requião ia sair candidato a governador e me convidou para ser candidato a deputado federal. Eu disse, não, Roberto, eu preciso voltar para o escritório. E aí eu voltei para o escritório porque o escritório me satisfaz melhor. Eu nunca esqueci uma definição que me deram quando eu disse que ia para a secretaria. Disse, olha, você vai ter um cargo político. E cargo político é o seguinte, você é mais ou menos o garçom do povo. Você deixa de atender a metade, mas certamente desagrada a outra também. Não tem como agradar a todos, né? Então, de algum lado... O ônus realmente é fantástico, né? Porque você tem que... E faz parte, né? Você representa o Estado, é natural que você até mesmo receba. Minha mulher me disse um dia, olha, quando você vai... Porque eu não dava aula nesse período, mas eu fazia palestra de direito ainda. Quando você vai fazer uma palestra, aí vem juiz, vem desembargadores e tal... Fazem perguntas educadamente. Quando nós vamos numa sessão dessa de teatro, o pessoal começa a vaiar e tal. Isso é natural, que eu represento o Estado, e o Estado nunca dá o que o artista quer, né? Eu nunca esqueço uma ocasião em Londrina, por exemplo. O Sálio Volokita me contou que a coisa não estava boa com a orquestra de Londrina. Eu digo, Sálio, você veja, eles levam para pensar em mandar algum dinheiro para eles, lá vão providenciar o quanto antes isso. E aí, mandamos alguma coisa para eles. E fui no dia lá, Teatro Ouro Verde, entrada livre.
Restaurado recente? Não, ele tinha... Não agora que pegou fogo, né? Sim, claro. Eles reformaram lá. Então, sobe primeiro no palco o secretário de Cultura do município, uma vaia tremenda. Sobe agora uma vaia. Sobe o prefeito, uma vaia. Aí anunciaram meu nome, uma vaia tremenda. Eu subi no palco, cumprimentei o maestro e parei. E fiquei olhando. Funciona como catarse, as pessoas pensam, deve ter alguma coisa no coração, aconteceu alguma coisa com ele e tal. Eu parei e disse assim, bem alto, 2 palavras, música, maestro. E desci. Por quê? Porque eu me lembrei de uma passagem de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quando eu era estudante de Direito, era o tempo do Juscelino presidente, né? O Juscelino, em 1960, ele foi aos 59, por ali, ele foi ao Rio, e era um evento da UNE. E quando ele veio ao palco, havia campanha muito grande contra Brasília, a construção de Brasília, né? Então uma vaia muito grande contra ele. Ele parou, olhou para todos assim, ficou imóvel. Disse, bendito é o país em que seus estudantes têm a liberdade para vaiar o presidente da República. Inteligente, foi aplaudido. Era grande estadista, né? Grande homem público, naturalmente, né? Então, e professor, e aquele momento da Constituinte, como é que foi para o senhor, assim, toda essa... Foi importante, porque... Como é que o senhor viveu tudo aquilo, assim? Muito, nós formávamos um grupo de secretários de cultura. E nós propusemos lá, como eu disse há pouco, que a Constituição devia ter dispositivos especiais sobre a área da cultura também. Mas logo depois surgiu um problema, porque a Constituição de 88 minimizou recursos para os estados. Ela fez com que a União crescesse muito mais tudo, né? E os estados empobrecessem. Então muitas secretarias de cultura que eram autônomas, foram desativadas para se ligar a esta área para a educação. Foi uma pena, isso foi uma perda muito grande que aconteceu logo depois. Mas nós vivíamos muito bem aquele tempo. Eu lembro mais tarde disso, nós tivemos, por exemplo, lá, em uma experiência que eu tive muito grande, como advogado também, foi no impeachment de Collor. Eu lembro que o Reale Júnior me telefonou um dia e disse, olha, você está acompanhando a CPI do caso do tesoureiro César Faria? César Faria. Paulo César Faria. Paulo César Faria. PC Farias. Eu digo, sim, PC Faria, estou acompanhando. Escuta uma coisa, nós estamos pensando em fazer uma petição de impeachment. O que você acha? Eu disse assim, onde é que é o aparelho? Isso é na casa disse na casa do Zé Carlos Dias. Aí no dia seguinte eu fui para lá. E aí nos reunimos, Zé Carlos Dias, o Reale, o Dalmo Dallari, o José Gregori, o Comparato. E aquela primeira reunião foi para firmar a ideia de fazer uma petição à Câmara, né? Depois a segunda reunião foi na casa do Miguel. Na terceira, na casa do Bárcio Tomás Bastos. O Estadão de São Paulo tinha dado uma nota chamando juristas de quimera de juristas. Mas aí a coisa funcionou e foi. Eu lembro porque em 11 de agosto de 92, eu fui fazer uma palestra em Goiânia sobre a reforma do processo penal, que eu estava trabalhando nisso, né? E a certa altura eu disse assim, bom, há um projeto de reforma parcial do processo penal, está sendo encaminhado para o Congresso Nacional, não sabemos como vai ser isto, como também não sabemos como vai ser a nossa petição de impeachment. Apresentamos a petição, é público e notório que está nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, nós fizemos o que era preciso fazer.
Isso é importante. Aí eu vi que o povo aplaudia. O povo aplaudia. E senti mesmo, ali, né, na Goiânia, pertinho de Brasília e tal. Porque aí já começava já aquele movimento, né? Aquela vontade popular de tirar o presidente como né? Então foi importante também aquilo. Né? E agora tivemos recente mais uma situação, né, professor? Mas essa foi uma experiência muito significativa, muito importante para mim. Né? E, professor, na atualidade, como é que o senhor está vivenciando toda a sua experiência de vida? Essa questão que a gente está vivendo no Brasil hoje, né, de transição, o senhor falou em homens fortes, né? Eu dei uma entrevista há pouco para a Folha, e dizendo que o Congresso traduz um teatro do absurdo. E expliquei que no teatro do absurdo, evidentemente, o texto é de um autor consagrado, né? A cantora Careca, por exemplo, entre outros. O diretor é também do teatro do absurdo, o cenógrafo o ator também faz parte do teatro do absurdo, mas só não pode fazer parte do teatro do absurdo o espectador. Então nós somos a população, lúcidos, temos que ser lúcidos para ver o que está acontecendo no Congresso Nacional, onde prevalece o fisiologismo, o interesse individual de parlamentares, do ponto de vista de sua carreira, de sua conquista política, e não um grande interesse nacional de certos projetos. É triste ver que o presidente da República, o governo, precisa dar quinhão, parte daqui, parte de lá, para o deputado votar um projeto de interesse nacional. Eu acho que isso vai mudar. Esse presidencialismo coalizão. Eu acho que isso vai mudar, porque eu já tenho sentido, tenho falado sobre isso, de que nós sentimos que há determinado, coisa assim, poderia dizer, uma consciência coletiva sobre certos assuntos. Por exemplo, a consciência coletiva, defesa do consumidor, consciência coletiva do meio ambiente, consciência coletiva de exigir bons antecedentes ao candidato, ficha limpa, consciência coletiva. Então, está surgindo. Está formando uma mentalidade. Formando mentalidades, e que eu acredito muito que o Instituto, né, do nosso querido presidente, tem um extraordinário Edson, lutando para que um núcleo da sociedade possa desenvolver as teses fundamentais de uma democracia, da liberdade do voto, da liberdade dos projetos, enfim, de tudo quanto a democracia possa oferecer. Então, eu me sinto muito contente em ter participado de reuniões do Instituto Liberdade e Democracia, porque ele representa, sem dúvida nenhuma, um ponto avançado dentro da sociedade civil, como outros que já existem. Alguns vão às ruas, inclusive, e eu acredito muito nisso. Porque, somando, né? Sim, está chegando um momento que o povo diz, bom, nós já delegamos muitas coisas, nós já demos procurações, demos muita procuração, não está funcionando. Vamos nós ver como é que fazemos isso, ou nós pedimos para fazer isso. Isso vai crescer. E o momento está propício, né? Está. Muitos plantaram muitas sementinhas de pensamento, e agora dá para ver já algumas... A gente sente que isso até, posso dizer, um moto contínuo. Também, do outro ponto de vista, a liberdade de informação. Porque tudo que se sabe hoje, devido à liberdade de informação. Porque há um tempo atrás não se sabia, ou melhor, não havia o repórter investigativo. A própria Constituição ressalva digamos, a liberdade da imprensa, do jornalismo investigativo. Né? Então, esse tipo de jornalismo não havia alguns anos atrás, 15, 20 anos atrás. E agora existe, com grande força. As redes sociais também colaboram, redes sociais responsáveis, inclusive, por acabarem com ditaduras de 30, 40 anos, quando aconteceu na Líbia, por exemplo, no Egito. A Primavera Árabe lá. Então, isso é muito significativo,
e forma, sem dúvida nenhuma, uma opinião muito forte. Nós não corremos risco de certo tipo de repúblicas que sofrem atualmente, como a Venezuela e tal, uma ditadura como esta, o Maduro. Não há possibilidade, aqui não há vez para ditadura. Se bem que tentaram de alguma forma, né, professor? Tentaram, inclusive, com o chamado marco regulatório, né? Marco da civil, imprensa. Da internet também, né? Da internet, tentaram. O governo do Lula, depois o governo da Dilma também. Mas viram que não iam conseguir. Algumas reformas também. Como também essa proposta do fundo, chamado Fundo Democrático, um paradoxo, porque o fundo não era democrático, o fundo era das pessoas que contribuem, de 3 bilhões e 600. Tiraram a proposta em face da reação popular. Então, tá funcionando, né? Eu acredito muito. Eles estão percebendo, estão sentindo, né? Eu acredito muito, cada vez mais, que a liberdade de informação, as redes sociais e digamos assim, essa força que vem de determinado tipo de convicções populares, né? Reações populares, possam, digamos assim, aprimorar a nossa democracia. Nós temos uma democracia que precisa ser aprimorada naturalmente. Ela é muito jovem, né, professor? Tivemos um período de ditadura de 21 anos. É claro que os períodos sucessivos tiveram momentos, inclusive, para a anarquia também. Até que isso modifique, estabeleça o pêndulo do relógio, né? A força para o povo, né? Não para o Congresso. A força popular. Né? Acredito muito nisso. Pois é. Professor, nosso tempo parece que correu muito rápido. Muito obrigado. E a gente precisa encerrar esse bloco aqui. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal de casa? Eu gostaria, sim. Eu gostaria que cada vez mais nós acreditássemos no país onde nós vivemos. Que nós façamos como o padre Vieira fez num de seus sermões a respeito da esperança, dizendo que a esperança é a mais doce companheira da alma. Que jovens, adolescentes, pessoas já amadurecidas, pensem sempre que o país, grande como é, não irá nos decepcionar mais do que já sofremos. Eu tenho esperança de que o Brasil voltará a ser um grande país. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado mesmo. E você de casa, fique sempre conosco. Sempre vamos receber pessoas ilustres, figuras emblemáticas, queridas, como o professor René, que vem dividir o conhecimento conosco e passar para vocês algumas informações que podem ser úteis, né, ao longo da vida. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.